and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even. Olá, sejam bem-vindos ao canal Fios da Gloss, com mais um episódio. Eu vou fazer nesse passo a passo um kit bebê, um kit higiênico de raposa, tá? Eu acho que ela ficou bem charmosa, bem simpática. Aqui eu já fiz uma colinha de onde a gente vai fazer o passo a passo, que é nesse tamanho, pra gente ver o desenho, tá? E pra quem quiser, vai ter o circular, ó. Pode complementar com o kit, né? A ideia é fazer um kit de 3 peças, tá? No MDF. O MDF eu impermeabilizei, tá? Com verniz. Eu pretendo trazer aqui no canal, executando para vocês verem, né? Eu não trabalho com madeira, mas assim, eu achei interessante impermeabilizar a peça por questão de durabilidade, tá bom? Ó, tem uma diferença na cor, essa já foi impermeabilizada, essa aqui é como eu comprei, tá bom? Mas aí a questão mesmo é de durabilidade. Para esse kit, essa contagem dos pontos aqui no desenho, eu vou estar colocando na descrição, eu utilizei o furo do MDF nessa espessura, tá? Pode ser que vocês acham o MDF com um furo maior, ó. Tá vendo? Aí a quantidade de pontos vai ser diferente. Por mais que eles tenham o mesmo tamanho, ó, a quantidade de pontos vai ser diferente, tá bom? Então aí talvez a contagem do desenho aqui não seja a mesma, tá bom? Aí vocês vão ter que adaptar conforme o que vocês comprarem, tá bom? Então a ideia é fazer um kit de 3 peças. O circular, ele tem 10 centímetros de diâmetro. Esse cesto médio é 15 por 15, tá bom? É um cesto quadrado. E o maior eu estou fazendo de 20 por 20, tá bom? 20 por 20. A gente vai utilizar também agulhas. Essa 4,5 é uma agulha apenas para passar nos furos do MDF, então pode ser menor se você preferir, né? Só cuidado na subida do ponto, conforme eu vou mostrar. E eu vou utilizar para a subida do cesto uma agulha número 6. Para as quinas eu utilizo marcador, tá bom? Mas se você não tiver o marcador, pode utilizar fio mesmo, fio de malha de uma outra cor, tá? E a cola é a Pega 1000. Tesoura para remates. O fio, eu utilizo um fio na cor ferrugem, tá? Mas eu já vi raposa que o pessoal faz rosa, se às vezes para um quarto infantil de menina, pode usar na cor rosa. A raposa também você pode variar, né? E na parte aqui do rostinho dela, eu faço com esse creme, que é um off-white, tá bom? Pode ser branquinho também, ou o que vocês tiverem de fio. E o preto a gente vai estar utilizando nos olhinhos e no focinho, tá bom? Vamos para o passo a passo? Vamos iniciar o passo a passo. Para esse passo a passo, para essa base, eu faço um pouquinho diferente dos outros que eu fiz. Para início, eu deixo mais ou menos uns 30 centímetros assim, ó, de fio, que eu vou utilizar no final dessa carreira, tá bom? Então, aí a gente puxa a laçada aqui pra frente, né? Aqui eu dou só uma torcidinha aqui no fio, só pra ele segurar, ó, o ponto. E vou trabalhar pontos baixíssimos. Ó, dou uma laçada e passo na correntinha, um ponto baixíssimo. Vou trabalhar ponto baixíssimo por toda a extensão aqui, por todos os furos do MDF, tá bom? Aqui na quina, ó, da mesma forma, ponto baixíssimo, tá bom? Vira aqui, ó, continua, ponto baixíssimo. Vendo, ó?
Vou trabalhar por toda a extensão, chegando aqui no final, eu volto aqui no vídeo com vocês. Chegamos aqui no final, deixei o último ponto para trabalhar com vocês. Aí, aquele início que eu pedi para deixar separado, o que a gente vai fazer agora? Nesse último furo do MDF, a gente vai puxar esse fio, tá bom? Ó. Esse fio que a gente puxa, e pode puxar tudo, tá? Ó, puxa tudo. A gente vai imitar o último ponto aqui, tipo uma correntinha, né? Ó, a gente põe a agulha de trás pra frente, no primeiro ponto que a gente trabalhou, e puxa esse fio lá pra trás. Vem aqui na correntinha que tá saindo o fio, introduz a agulha aqui, ó, e puxa esse fio. Ó. Ele imita a última correntinha, tá bom? Aí depois você pode ainda trazer aqui pra trás. Faz um pequeno ajuste dos dois. E eu só prendo aqui, ó, pra não soltar, tá bom? Agora a gente vai continuar trabalhando com o fio do rolo. Ó, não deixa muito apertado, nem muito folgado, para os pontos ficarem iguais. Agora aqui, ó, não é nesse furo da onde tá saindo esse fio, tá vendo, do rolo. A gente vai pro próximo furo. Ó, próximo furo. Vai puxar o fio aqui pra frente, da altura do ponto e fechar ponto baixo, tá bom? Vamos fazer isso em todos os furos do MDF. Esse primeiro aqui só tá ruim por causa daquela voltinha que a gente deu do início, tá? Mas os próximos não ficam assim, ó. Da altura do ponto e fecha ponto baixo. Ó, tá vendo? Agora você já vem direto aqui no meio da correntinha e já não fura. É que meu fio é um pouquinho grossinho também, então ele fica um pouquinho mais difícil pra passar, mas dá certinho. Tá bom? Vamos trabalhando até aqui a quina pra mostrar a diferença que a gente vai fazer na quina. Deixa eu subir mais um pouquinho aqui o vídeo. Ó, agora nos 3 últimos furos do MDF, a gente vai trabalhar diferente da outra base que eu trabalhei também. Na outra base, eu trabalhei só nesse furo do MDF, colocando 3 ou 4 pontos. Agora eu estou distribuindo nesse kit, né? 2, 2 e 2, tá? Vou totalizar 3 aumentos aqui. Um aumento aqui, um aumento aqui, um aumento aqui, tá bom? Nós vamos fazer isso em todas as quinas. Tá bom? Se ficar difícil para passar no furo do MDF, diminui a agulha. Mas, ó, mesmo com esse fio mais grosso aqui, ó, eu consegui passar. Que aqui eu tô meio sem jeito por causa da câmera. Mas, ó. Então, eu fiz 2, agora eu vou trabalhar mais 2 aqui na quina. Segundo ponto, geralmente, é o mais difícil para passar. Ó, nesse caso, vamos diminuir a agulha, para ver se a gente consegue passar. Deixa eu ver essa daqui. Tá vendo? Eu passo com mais facilidade, ó. Só pra passar, tá vendo? No furo. Ajeita sempre o fio, tá? A altura sempre a mesma, pra poder ficar os pontos certinhos. Ó. E mais 2 aqui nesse outro canto.
for difícil para passar, diminui a agulha. Ajeito o fio para ficar tudo certinho e fecho ponto baixo. Tá bom? Então, todas as quinas nós vamos trabalhar 2, 2 e 2, tá? Se você tiver com fio mais fino, você não vai ter tanta dificuldade, vai ser mais fácil, tá bom? E depois continua trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base. E nas quinas você faz dessa forma, tá bom? Vou fazer até o final, volto aqui com vocês. Chegamos aqui no final da carreira, então vou fechar o último ponto aqui junto com vocês. Bom, agora a gente vai fazer o fechamento invisível, tá? Você vai subir aqui um pouquinho a alcinha, a agulha de trás pra frente, no primeiro ponto da carreira que a gente fez, nessas alcinhas aqui de cima, ó. Aí vai pegar essa alcinha aqui e puxar esse fio lá pra trás. Bom, agora a gente vai mudar já a agulha pra número 6, tá bom? E aí a gente vai colocar entre uma alcinha e outra, tá? Nessas alcinhas aqui de cima, nós vamos colocar a laçada na agulha, fazer um pequeno ajuste, sem puxar muito, dá a laçada e puxa aqui pra frente, ó. Tá bom? E agora, em todas essas laçadinhas aqui, ó, entre um ponto e outro, a gente vai fazer ponto baixíssimo. Cuidado no ajuste, né, pra todos os pontos ficarem iguais. Bom, e a gente vai fazer por toda, deixa eu fazer aqui até aqui, né, pra vocês verem que é do mesmo modo. Ó, aqui na quina, só fica um pouquinho mais apertadinho esses pontos aqui, ó, mas é pra trabalhar em cada alcinha, normalmente. Tá vendo? Pegou na alcinha e ponto baixíssimo. Tá bom? Então, vamos fazer assim por toda a extensão. Chegando aqui no final, eu volto com vocês. Chegamos aqui no final, tá? Eu fiz o último ponto. A gente vai precisar agora cortar o fio. Tá bom? Aí, aqui a gente pode puxar tudo. E a gente vai fazer a última correntinha, tá? Você vem com a agulha mais fina, ó. Passa no primeiro ponto que a gente trabalhou da carreira, o primeiro ponto baixíssimo, agulha de trás pra frente, puxa esse fio lá pra trás. E aí, a gente vem aqui da onde que o fio tá saindo, passou aqui a volta, aqui por trás, né? Você puxa aqui, ó. Aí, ele vai fazer a última correntinha, fazendo um fechamento invisível. Aí, eu viro a peça, ó. E eu pego e puxo esse fio aqui pra trás. Não, eu vou ensinar mais uma outra coisa, ó. Aqui, tá vendo que tá faltando uma perninha? Aqui tá faltando uma perninha da correntinha. Então, pra gente deixar ele mais perfeitinho, ó. Aqui onde tá saindo essa, ó, aqui é onde tá faltando. Então, essa alcinha de cima tá saindo por aqui. Então, a gente pega aqui, ó, com a agulha de baixo pra cima, passa esse ponto pra cá. E aqui, ó, a perninha vem pra cá, tá vendo, ó? Então, você passa esse fio pra cá. Olha lá, trabalhou e deixou também com ponto perfeito. Tá aqui, ó, pula pro lado de cá e puxa esse fio aqui pra trás. Tá bom? Aí, ó, aí ficou tanto em cima como aqui, ó, todos os pontos, tá bom? Aí, aqui eu puxo pra baixo e depois eu faço o arremate do fio. Eu gosto de passar uma cola, tá? Conforme eu passo o fio. Você pode passar mais pra lá, ó. Aí, eu abro o fio e coloco um pinguinho de cola.
Só segurar um pouquinho, ó, faz o arremate. Depois vocês fazem desse lado também, tá bom? Então, assim ficou a nossa base, diferente daquele outro kit. Quem não assistiu, tem aqui outro kit bebê no nosso canal, foi um kit azul, tá bom? Pode acessar também, é uma outra forma de fazer a base, né? Aí é como vocês preferirem. Agora, a gente vai para a subida do cesto, tá bom? Então, para a subida, a gente já vai começar o desenho, tá vendo, ó? Então, o que eu faço? Eu gosto de fazer o fechamento dele na lateral. Então, eu começo aqui, na lateral, e quando vir fazer a volta aqui com a quina, a gente já entra com o desenho, tá bom? Então, aqui não precisa deixar um tamanho muito grande, só um pedacinho, tá bom? Então, a gente inicia em qualquer ponto daqui sem ser nas quinas, tá bom? Ó, a gente vai pegar o ponto baixíssimo que a gente trabalhou na outra carreira, puxa o fio, da altura do ponto e fecha o ponto baixo, tá bom? E aí, a gente vai trabalhar em todos os pontos baixíssimos que a gente fez da outra carreira, com ponto baixo. Vou trabalhar aqui até a quina para vocês verem como é que a gente vai trabalhar as quinas. Agora, nós vamos trabalhar a quina. Então, você faz o ponto, dá a laçada, pega no próximo ponto, sobe, você vai ficar com 4 laçadinhas na agulha. Solta essa primeira aqui. Aqui, com essa laçada, você fecha o ponto baixo, com os 2 pontos que ficaram na agulha, põe a alcinha novamente, dá a laçada e fecha o outro ponto. E aí, você marca aqui a quina, tá? Aqui é a quina. Só que aqui a gente precisa começar já o desenho, tá? São 13 pontos. Então, essa laçada aqui precisa ser creme. Então, eu vou só desfazer essa laçadinha. Eu só fechei para vocês entenderem como era a quina, tá? Mas aqui, como a gente precisa começar o desenho, você já entra com a cor off-white. Tá vendo? E aí, a gente vai conduzir o ferrugem e o off-white, tá bom? Então, aí no próximo ponto, a gente já começa o desenho do rostinho. Essa laçada tem que ser creme, tá bom? E aí, você vai trabalhar 13 pontos, conduzindo o ferrugem, tá bom? Trabalhei 13 pontos, chegando aqui no final, eu volto com vocês. Chegamos aqui no final, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esse é o ponto 13. Só que aqui, como a gente vai voltar para a cor ferrugem, a gente não fecha ele com a cor creme, a gente já fecha com a cor ferrugem, tá? E aí, a gente tem que fazer a quina aqui, ó. Conduzindo o fio branco. Sobe o ponto, dá uma laçada, vai no próximo. Subiu, fica com 4 alcinhas na agulha, solta a primeira. Com essa que tá aqui, você já fecha o ponto baixo, põe a laçada de novo na agulha, dá a laçada e fecha o ponto. E aí, a gente vai marcar a quina aqui. Tá bom? E aí, a gente vai continuar trabalhando, tá? Com a cor ferrugem e conduzindo o fio branco. Sempre que tá conduzindo o fio, dá uma pequena esticadinha no fio, né? Mas é um pequeno ajuste, não pode puxar muito, tá bom? Aí, vocês vão trabalhar por toda a extensão, chegando aqui no final, eu volto com vocês.
Chegamos aqui no final, deixei o último ponto para fazer com vocês. Tá bom? Agora aqui o fechamento invisível. Vai subir a alcinha. O primeiro ponto que a gente fez da carreira, na alcinha de cima, a agulha de trás para frente, você pega a alcinha e puxa lá para trás. Tá bom? E aí você já faz um ajuste em todo o seu trabalho, tá? É sempre importante quando trabalha com fio de malha ir ajustando a sua peça. Tá bom? Aqui foi a alcinha que a gente trabalhou, tá vendo, ó? A alcinha que a gente trabalhou. A gente vem nesse ponto aqui, ó, aqui é a alcinha, nesse ponto, no centro do ponto, tá bom? Engata a alcinha na agulha, faz um pequeno ajuste, passa o fio branco aqui pra cima, dá a laçada na agulha e traz tudo aqui pra frente, ó. Traz esse fio aqui pra frente. Dá a altura do ponto e fecha o ponto baixo centrado, porque a gente fez no centro do ponto, tá bom? Então, a gente vai trabalhar agora ponto baixo centrado em cada ponto de base, conduzindo o fio off-white, tá bom? Chegando aqui, eu volto com vocês. Chegamos aqui na quina, tá bom? Nós vamos trabalhar daquela mesma forma, só que agora no ponto baixo centrado, né? Puxa o ponto, dá a laçada, vai no próximo, puxa essa laçada, fica com 4 alcinhas, solta o primeiro, fecha o ponto baixo. Introduz a outra alcinha solta, e aqui, como a gente já tem que ir no próximo ponto pro off-white, a gente já fecha a laçada com ele, tá bom? E agora a gente conduz o fio ferrugem. Aqui no desenho, ó, a gente trabalhou os 13 pontos, agora, aqui na quina a gente trabalha as 3 carreiras com o creme, tá vendo? Só que aqui no meio a gente já inicia com um ponto ferrugem. Então, se você já quiser contar aí, né? Aí você já pode contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. O 7º ponto vai ser o ponto ferrugem. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos para outra parte. Ele fica bem no centro, o ponto ferrugem. E aí você continua trabalhando. Conduzindo o ferrugem, né? Chegando aqui na marcação, ó, a laçada já entra com ponto ferrugem, faz o ponto ferrugem conduzindo o fio branco, ó, o fio branco tá aqui no meio. E a laçada você já fecha no off-white, porque a gente vai voltar para ele e conduz o fio ferrugem. Vamos trabalhar aqui até o final e eu já volto com vocês. Chegamos aqui no final, ó. Para fechar, você já fecha com ferrugem. Conduz o branco e aqui já vem aqui, ó. E aqui também tem mais um detalhe, deixa eu explicar para vocês agora, ó. Aqui, quando a gente iniciou a carreira, aqui embaixo, não tinha o ponto branco, né? Porque a gente iniciou aqui. Aqui ele já começa a ficar com uma pontinha branca, tá vendo, ó? Então, o que que eu faço? Eu pego o ponto
virado para baixo, para puxar esse fio branco, ó. Tá vendo a pontinha dele aqui, ó? Para esconder ele, tá bom? Aí a gente pega o ferrugem. Deixa eu tirar aqui só para vocês verem melhor. E nós vamos trabalhar aqui na da laçada. Tá vendo o fio branco aqui, ó? Você tem que pegar ele bem embaixo, ó, do ponto, ó. O fiozinho branco aqui. Eu trabalho todos esses pontos daqui pra cima, escondendo esse fiozinho branco. Tá? Puxa a laçada, solta da agulha, fecha o ponto baixo, põe a laçada na agulha e fecha o outro ponto baixo. Ó, vou fazer mais um aqui pra vocês verem que agora daqui por diante, todos, ó, o fio branco tá aqui, ó, eu passo por baixo. Sempre confiro, ó, tá vendo? Que ele vai ficar um ponto mais alongado, fica até mais bonito por dentro. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo como ele fica um ponto bonito e não aparece nada do branco, tá vendo? Bom, aí vocês continuam trabalhando a carreira, chegando aqui no final, vai fazer o fechamento invisível como das outras vezes. Agora vamos começar a mostrar daqui pra cima só o desenho pra vocês, tá bom? Chegamos aqui no início do desenho, então a gente trabalhou a carreira, fez o fechamento invisível igual das outras vezes, tá bom? E agora a gente inicia o desenho. Fiz a quina. Aí a gente vai começar, como a gente vai começar a trabalhar com off-white, a laçada tem que ser com off-white, tá bom? E conduzir o ferrugem, tá bom? Então, aqui a gente vai trabalhando. Aí, o que que a gente vai fazer do desenho? Agora, a gente vai, aqui é igual, tá vendo, ó? Então, eu tô trabalhando aqui, e aí a gente vai fazer esses 3 pontos aqui no meio. Então, você continua trabalhando com off-white no desenho. Esse ponto aqui a gente tem que trabalhar com ferrugem, então a gente já dá a laçada com ferrugem. E conduz o branco. Trabalho os 3 pontos no ferrugem. Trabalhei os 3 pontos, vou voltar pro creme, pro off-white. Então, eu já dou a laçada com ele, tá bom? E continuo trabalhando com off-white. No último ponto, a gente trabalha o off-white e volta pro ferrugem. E aqui a gente trabalha a quina, tá bom? Vou dar toda a volta, chegando aqui no próximo desenho, volto com vocês. Chegamos aqui no próximo desenho, então a gente já fez 1, 2, 3 carreiras. 1, 2, 3 carreiras. Aqui, na próxima carreira, a gente já tem que entrar com o ferrugem, tá vendo, ó? Então, eu tava aqui, eu terminei a quina, eu continuo com o ferrugem. E introduzo aqui no branco mais um ponto na cor ferrugem. Aí, a laçada vai ser no off-white. Continua trabalhando o off-white. Trabalho 3 pontos.
E aqui eu já vou entrar com ferrugem. Trabalhando um ponto. E conduzindo, tá vendo? O off-white. 2 pontos. 3, 4, 5 pontos. Tá vendo? Vou fazendo esse bico. Aí, a gente volta pro off-white, conduz o ferrugem, trabalha os mesmos 3 pontos. 1, 2, 3. Volta pro ferrugem, conduz o off-white. E trabalha o ferrugem. Tá bom? Vamos fazer toda a carreira, fechamento invisível, volto no desenho com vocês. Chegamos aqui no próximo desenho, bom? Então, aqui a gente trabalhou essa carreira aqui, ó, com um ponto. Agora a gente, com um ponto ferrugem, né? Agora a gente vai trabalhar 2 pontos ferrugem, só um off-white, o resto ferrugem, tá bom? Vamos fazer juntos. Então, a gente entra com um ferrugem. Isso que eu tô falando é no desenho, tá? A gente entra mais um. Aí, aqui, como a gente vai fazer um ponto off-white, a laçada já é off-white, conduz o ferrugem e faz o ponto off-white. E já volta pro ferrugem. Trabalho o restante ferrugem, conduzindo o off-white. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente vai entrar com o off-white, então a laçada já vem com ele, conduz o ferrugem, faz o ponto off-white. Tá conduzindo, fica pegando nos fios embaixo. E já fecha com o ferrugem. E continua trabalhando com o ferrugem, tá bom? Pra fazer essa quina aqui. Como na próxima carreira agora é só o ponto ferrugem, a gente já pode cortar o fio branco, tá bom? Então, a gente vai fazer toda a volta, chegando aqui no final, a gente trabalha mais uma carreira tudo com a cor ferrugem, e aí eu volto com vocês. Chegamos então aqui no final, então a gente finalizou aquela carreira que a gente fez, trabalhei mais uma carreira toda no ferrugem, e agora a gente vai fazer o fechamento invisível. Bom, levanta um pouquinho a alcinha, agulha de trás para frente naquele primeiro ponto da carreira, nas 2 alcinhas, pega essa alcinha aqui, leva lá para trás, tá bom? E agora, nessa última carreira, a gente vai fazer uma carreira de acabamento, tá bom? Então, antes a gente pegava no centro do ponto, agora a gente vai pegar entre um ponto e outro, ó. Aqui tá a laçadinha que eu tô segurando, entre um ponto e outro, introduz a agulha, a laçada, passa esse fio aqui pra frente, tá? Aqui na frente a gente vai trabalhar aqui, ó, em todas as alcinhas, ponto baixíssimo. Tá bom? Aqui agora a gente vai trabalhando ponto baixíssimo.
E aí, a gente vai vir até aqui na frente, tá? Pra fazer a orelhinha. Vamos trazer o ponto baixíssimo. Tá vendo, ó? A gente conta 1, 2. No início dessa carreira aqui, a gente vai iniciar a orelhinha. Aqui, né, a gente vai fazer normalmente, né? Vai passar aqui, normalmente. Ó, naquele ponto que a gente trabalhou, a gente vai fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas subindo. Pula uma correntinha, vem na próxima e faz ponto baixíssimo. Na próxima correntinha, ponto baixo. E na próxima correntinha, você dá uma laçada, você pega esse ponto da correntinha e o ponto lá de trás, ó. Soltou. Ó, dá a laçada, vem nesses 2 pontos, puxa esse fio aqui pra frente e fecha meio ponto alto. Meio ponto alto, ó. Bom, e aí aqui, ó, pula 1, 2 correntinhas. E aí, você fecha em ponto baixíssimo. Bom, continua os pontos baixíssimos. Tô sem posição aqui por causa da câmera. Quando chegar aqui, ó, nesses 2 pontinhos aqui, ó, a gente vai fazer a outra orelhinha, mesmo jeito. Subiu 1, 2, 3, 4 correntinhas, pula uma correntinha, a gente vai descer no próximo, ó, com ponto baixíssimo. No próximo, um ponto baixo. Laçada, pega na correntinha, na alcinha lá de trás e fecha meio ponto alto. Bom, pulou 1, 2 e fecha com ponto baixíssimo. Bom, vê se ficou centralizada, né? Se dessa forma, nessa contagem minha, ficou centralizado aí também pra vocês. Trabalha a correntinha, ponto baixíssimo até o que? O final. No final eu volto com vocês. Chegamos aqui no final, ó. Conforme eu fui crescendo o cesto, eu já fui fazendo os arremates, tá vendo, ó? Porque quanto mais você cresce o cesto, mais difícil vai ficando pra você ir com a mão lá embaixo, né? Pra fazer os arremates, tá bom? Então, chegando aqui no final, a gente vai precisar cortar o fio, tá? Você puxa tudo, vem com uma agulha mais fina lá na primeira alcinha. Na primeira correntinha, né? Primeiro ponto baixíssimo que a gente fez da carreira. Puxa esse fio lá pra trás. Aqui da onde tá saindo, você introduz a agulha aqui, ó. E puxa. Tá bom? Aí você vira. Traz ainda aqui pra trás. Não, aqui, ó. É aquela... mesma coisa que eu ensinei da outra vez. Deixa eu posicionar a câmera pra vocês verem melhor. Ó, aqui tá faltando a alcinha, tá vendo, ó? Então, ó, da onde tá saindo a alcinha, você introduz a agulha, puxa o fio.
Aí aqui, ó, é a primeira alcinha de cima, a gente vai fechar ela aqui. Tá vendo? Aí em cima ele fica com o acabamento perfeito. Então, aí você pula um, né? A alcinha tá vindo aqui. Ó, a alcinha tá vindo aqui. Você vem no próximo ponto pra passar ela aqui pra trás e fazer o ajuste. Bom, aí é só esconder o fio. Aí você ajusta a sua peça. E aí a gente vai pros olhinhos e o focinho. Para os olhinhos, então a gente pega o fio preto. Para ele ficar bem delicadinho, eu corto, tá? O fio. Então, você vem e corta o fio para ele ficar mais fininho, tá bom? Agora, com uma agulha um pouquinho mais grossa, ó, tá vendo? A gente vai passar o olhinho, fica mais fácil com essa agulha. Então, vamos lá, ó. Aqui daquele ponto central que a gente tem, ó, a gente pode contar 1, 2, 3, e de cima pra baixo também na terceira, né? Então, desse ponto aqui, 1, 2, 3, 1, 2, 3 aqui, ó. Eu venho de trás pra frente. Entre um ponto e outro. A gente pula 1, 2, põe ele lá pra trás. Ó, com a mesma posição. Na parte de cima aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, aqui na lateral, a gente faz... Ó, a gente desce aqui uma dos cílios dele, da raposa. Vem no meio do ponto, ó, desce o segundo. Depois, no meio do outro ponto, onde você achar mais confortável, né, que fica bonitinho os cílios. Ela ficou até mais fininha que aquele outro, ó. Mas ela ficou muito simpática. Tá bom? Aí, aqui atrás, você vai esconder o fio, tá bom? É que aqui eu tô sem posição por causa da câmera. Mas você vem com a própria agulha mesmo, ó. Você pode ir aqui por trás do fio branco, ó. Quanto mais escondidinho ficar, né? Melhor é o acabamento, ó. O fio preto não precisa muito. Vendo? E aí, você esconde aqui esse fio no branco e pinga um pinguinho de cola, tá bom? Vamos fazer do outro lado igual e vamos pro focinho. Vamos pro outro olhinho, ó. Pulei aqui duas, aqui é o centro, e aqui duas, ó. A agulha saindo aqui de trás pra frente. Pula 2 pontos. Esse aqui a gente, na mesma altura, a gente subiu esse ponto aqui, ó.
volta no mesmo ponto aqui, ó, que saiu. Depois aqui no meio, ó, do outro ponto. Volta pro mesmo ponto. E o último, ele tá meio que nessa lateral aqui desse ponto ferrugem, ó. Ai, como ela tá simpática. E aqui a gente já pode tirar os marcadores, que a gente vai colocar o focinho. Prontinho, eu fiz os arremates e deixei o mais, assim, o mais melhor possível no acabamento, tá vendo? Escondendo o fio branco, ó. Passei cola, né? Bom, agora vamos para o focinho. Para o focinho, a gente também vai cortar o fio preto, tá bom? Deixar ele bem fininho, né? Pra ficar bem, pra não ficar um nariz muito grande, né? Um focinho muito grande. Então, a gente vai fazer o círculo mágico. Eu peguei a agulha pequena. Você vem aqui, ó. E vai puxar, ó, o ponto, segura tudo. E vai trabalhar 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sexto, você pode puxar tudo. Tá? Só cuidado para não soltar aqui. Aí, aqui a gente vai fechar. Aí, a gente vai vir no primeiro ponto que a gente trabalhou. Vai puxar esse fio lá pra trás. Aqui é o fio que a gente iniciou, ó. Aí, a gente vira o trabalho, ó. E começa a fechar os 2 pontos, ó. E coloca aqui no trabalho. Eu vou fazer numa cor diferente, bem grande, só pra vocês verem, porque no preto fica muito difícil, tá? Mas aí é só pra vocês verem o que é feito. Ó, só pra vocês enxergarem. Então, círculo mágico. Você coloca um ponto aqui, trabalha 6, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, pode ir fechando, tá vendo o trabalho? Ó. Aqui é o primeiro ponto que a gente trabalhou, tá vendo, ó? A gente vem com a agulha de trás pra frente como um fechamento invisível. Aqui a gente pode cortar o fio, né? Aí, a gente vem com esse fio que a gente cortou aqui pra trás, ó. E fecha aqui, ó. Que nem o fechamento invisível, ó. Aí, você vira o trabalho. Aí, vai fechando, né? O círculo mágico. Tá vendo, ó? E isso aqui, ó. Só que você tem que fazer bem pequenininho. Bom, e aí você, com essas pontas aqui, você coloca no trabalho, tá bom? Só que aí você tem que fazer bem pequenininho, ó, tá bom? Aí, com o seu pontinho feito, você centraliza, tá? Entre essa linha, ó. E com o próprio fio, você pode ir posicionando ele e prendendo.
Com essa agulha aqui fica bem mais fácil, ó. Conforme você vai passando a agulha, você já passa entre um fio do focinho, ó. Já vai centralizando ele. Ó, pega uma alcinha dele aqui. Deixa eu ver se tá centralizado. E passa lá pra trás. Tá bom? E aí, você vai passando aqui em todos esses pontos, essas alcinhas aqui, ó, pra prender bem ele e não ficar solto, tá bom? E aí, no final, você faz um arremate atrás. Fui prendendo, então, todas as alcinhas aqui, né? Pra deixar ele bem firme, ó. E aqui você dá um nozinho e esconde o fio, tá bom? E faz os ajustes. É isso, espero que vocês tenham gostado, que vocês possam compartilhar esse vídeo com quem gosta de artesanato. Finalizando o kit de 3 peças, eu tento disponibilizar para venda, tá bom? Que esse kit aqui eu não tenho encomenda, foi mais para mostrar para vocês aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Beijos com gloss. I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around.